Homens também fazem harmonização facial? A gente vai começar com essa pergunta porque todo mundo sabe que as mulheres amam fazer um preenchimento, fazer botox, um preenchimento labial. E os homens, como que eles estão agora, nesse ano? Será que eles estão mais vaidosos também? Esse é o assunto do 19º podcast, 19º, gente, meu Deus, passa muito rápido, do podcast do Conexão Mais Saúde. E vocês vão amar esse conteúdo porque não é simplesmente só sobre harmonização facial. E a nossa convidada de hoje é a doutora Alana Pelisa. Tudo bem, doutora Alana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E é um prazer tê-la aqui, porque ela tem uma vida totalmente corrida, muito corrida, né? Tu atende aqui, Candói? E em Candói, os dois. Os Eu dois. tenho que ficar na correria, aqui e lá. Mas a gente Então, vai se adaptando. Tirar ela, tanto da clínica aqui em Guarapuava, quanto Candói, foi um desafio, gente. Por isso que vocês vão ficar com a gente até o final. E doutora Alana, como que está agora, em 2024? Os homens estão procurando para fazer harmonização facial ou realmente as mulheres ainda continuam dominando essa área de cuidados com a pele, com a beleza? Então, as mulheres dominam, né? Não tem. O meu público hoje é 85% mulher. Só que os homens também já estão procurando. Então assim, já está mudando um pouco. Isso, eu falo assim, normalmente as mulheres trazem o marido. Obrigam por livre e espontânea obrigação, né? Livre e espontânea pressão. Exatamente. Aí elas trazem, primeiro, sempre começa com o Botox, né? Que é a porta de entrada para a harmonização. Aí essa é uma, assim, das principais queixas de tanto homem quanto mulheres. E aí, em relação aos homens, uma coisa que incomoda muito, que acho que é também uma das principais, é em relação à mandíbula. Seria, tipo, bem nessa região aqui, né? Essa região mais definida, sabe? Não muito quadrado, para não ficar também aquele aspecto de artificial. Mas a gente definir um pouquinho mais. Até porque o rosto, quando ele é mais redondo, ele apresenta um aspecto de infantilidade. Sabe? Então, assim, quando você melhora os traços, melhora a mandíbula, por exemplo, ele passa um ar, assim, de mais poder, mais confiança, e muita gente busca isso. Acredito que até de mais autoridade, né? Exatamente. Porque dependendo da área que a pessoa atua, né, o homem ou a mulher, aí você passa aquela questão de realmente mais maduro, mais autoritário. Assim, mas não autoritário no sentido de ser autoritário, mas no que você faz, né, no seu trabalho, no seu dia a dia. Né? Passa uma imagem de uma maior confiança, né? Sem contar a autoestima, que melhora muito. Muito, né? E eu sempre falo, quem faz harmonização, quem faz botox, quem faz preenchimento, é um caminho sem volta. Faz uma vez e não fica mais sem. E tem uma idade, assim, tem uma idade que você fala, não, a partir de agora tem que fazer botox. Por exemplo, a partir dos 30 anos tem que fazer, ou já com 23, 22 já é bom fazer como prevenção. Então, é muito relativo, na verdade. Porque, assim, tem pacientes que com 23 anos, por exemplo, tem mais linhas de expressão do que uma paciente de 30 e poucos anos. Sabe? Então, isso é muito, muito relativo, sabe? Não tem, assim, uma idade certa. Quanto antes começar, melhor, para prevenir. Eu, por exemplo, eu comecei com 25 e eu tinha muita, entendeu? As minhas linhas, por exemplo, eram de fora a fora. Nossa, até eu tenho 25 anos? Com 25 anos. Até eu tenho uma foto de antes e depois no meu Instagram. Ó, isso aí já vai ficar aqui pro mas podcast. Tá bem lá embaixo. Acho que se forem lá ver, nem vão conhecer, porque tá só essa parte aqui. Então, assim, até às vezes eu mostro para as pacientes, eu falo, olha como era a minha. Aí elas ficam, não é a tua. E realmente... Nossa, mas com 25 anos já tinha as linhas já bem marcadas. E aí, que nem se eu não tivesse feito na época, com 25 anos, então hoje já estaria bem, já com o aspecto de mais velha, né? Então, por isso que é bom prevenir. Que legal. Até falando em foto, né? Até isso é um trabalhinho para a Débora aqui depois, para ela colocar. Depois você nos passa para a gente colocar o teu antes e o depois, né? Porque de paciente eles têm que autorizar, mas você, né? Você liberando para a gente colocar. E assim, tem muitos casos que ficam muito bons. Só que aí não são todos os pacientes que autorizam postar, né? É que daí tem mais a questão, né? Isso.
Aí tem mais isso, mas eu tento postar assim o máximo que eu consigo. E os homens, eles é só botox mesmo? Ou eles também pedem para a questão aqui assim, diminuir a bochecha ou fazer alguma coisa para marcar mais? Eles pedem também? Ou seria só o botox que incomoda? Não, assim que nem ele, a primeira coisa é o botox, que eles ainda vêm com receio, com medo, não querem mudar, ou o que os outros vão pensar. Se eu tô fazendo botox. Então é bem que nem quando eu comecei, meu pai era o único homem que fazia. Então, assim, por uns 2 anos eu só atendia ele. Aí hoje em dia já atendo bem mais. É porque eu acho que ainda tem esse tabu, né? A gente pode dizer um tabu, assim, que os homens falam, não, eu nunca vou fazer botox, né? Fica minhas linhas de expressões marcadas na testa, fica no olho, que a gente chama dos pezinhos de galinha, né? Fica no olho, fica já na linha, ou até mesmo esse sinal de bravo aqui, que às vezes eles têm bastante, né? Fica marcado, mas, tipo, eu nunca vou fazer, né? Porque botox é só a minha esposa que faz, ou minha mãe, tipo, né? Ou, às vezes, muitos acham que é só pra mulher, que eles não podem fazer. Eles mesmos têm aquele preconceito, né? Tipo, eu não sou... Eles até ficam, nossa, mas homem também pode fazer? Pode. E, assim, são todos os procedimentos que eles podem fazer. Todos os que as mulheres fazem, eles podem fazer também. Tudo vai de acordo com o que cada paciente precisa. E hoje tá muito na moda, né? Não sei se tá na moda, mas eu vejo muita gente falando de visualizar o rosto inteiro, né? Não pegar, tipo, só um ponto. Eu só me incomoda com as linhas, né? Que a gente fala as linhas próximo ao olho ali, que são os pés de galinha. Só me incomoda com essas linhas. Então, eu só quero fazer botox nessa região dos olhos. Mas tá muito de olhar para todo o rosto, né? Exatamente. Até tem pacientes que falam, mas eu só tenho linha aqui no olho e só quero fazer aqui. É uma das coisas, assim, que infelizmente eu não faço. Você não faz? Não. Então, se a pessoa vai, eu só me incomodo com os pés de galinha. Eu faço normalmente, quando é só, eu faço todo o terço superior. Porque por mais que às vezes a paciente não incomoda, é uma forma de prevenção. Porque eu sei que se a gente aplicar aqui, vai melhorar aqui. Porém, ela vai começar a se incomodar com as que ficaram. Tipo, fazendo na testa, ficar Você tira o foco de um e aí depois a pessoa percebe que não, olha, aqui tá bom, então eu tenho que... porque ela pode dizer que tá bom, mas ficou os da testa ali, as ruguinhas, né, que estão mais profundas, né? Bem isso. E a gente conheceu a mãe da Alana, que até a gente foi semana passada entregar a revista, a gente conheceu ela também, né? Como ela disfarça muito bem a idade, porque eu olhei, eu falei, não, é tua irmã, né? Não é mãe, é tua irmã, né? Não, mas mãe tem que ser a modelo, né? Você já vai olhar como que tá a mãe. Porque eu olhei e falei, não parece mãe, né? Não, ela é bem jovem mesmo, ela se cuida e assim, quando ela começou a fazer os procedimentos, a gente teve que começar com o botox e com o bioestimulador, porque ela tinha uma pele muito fina, com muita flacidez. Então a gente puxava assim, esticava aquela pele. Então a gente começou com o bioestimulador, no caso a gente tratou a qualidade da pele, melhorou a elasticidade, a firmeza, para depois seguir com os preenchedores. Então não é todo caso que a gente pode entrar já com os preenchedores. Quando a pele é muito flácida, que a gente precisa tratar a pele, a gente tem que entrar com o bioestimulador antes para depois entrar com os preenchedores. Entra primeiro com o bioestimulador quando tem flacidez na pele. Antes do botox mesmo. Não, pode fazer os dois juntos. O ideal é associar os dois. Entrar com o bio e o botox. Que aí faz o botox no terço superior e o bioestimulador a gente faz no terço médio e no terço inferior. E no pescoço também. Quer dizer, porque às vezes a gente fala bastante da face, né? Exatamente. E tem gente que às vezes não cuida nem da questão de passar o protetor aqui, né? Daí tu vê que o rosto às vezes tá bem bonito aqui, tá a pele mais esticadinha, tá bonita aqui, mas aqui no pescoço, na papada, tipo, tá bem mais envelhecido em relação ao rosto, né? Porque às vezes faz procedimentos, passa protetor somente no rosto e não cuida do pescoço, né? Isso. Aí é igual falam, o pescoço entrega a idade também. Porque é uma coisa que tu já olha de cara, né? Então você tem que tratar o conjunto, né? Que nem eu falo, para ficar uma harmonização mesmo, você tem que tratar tudo um pouquinho de cada coisa. Não adianta às vezes, por exemplo, a pessoa querer fazer só um botox e ficar mais jovem.
Que muitas vezes vai melhorar, só que precisa associar outros procedimentos. A questão até nem tá no assunto aqui do podcast, mas a questão das mãos também, que quando você falou entrega o envelhecimento, eu falei, nossa, as mãos também é uma coisa que aparece muito, né? Quando você não cuida, tipo, muitas linhas ali nas mãos. Você faz alguma coisa ou se você é só rosto? Não, você faz algum tratamento para facial. Só facial mesmo? Só facial. Mas eu tenho muitas pacientes que se incomodam com as mãos. É, porque agora você falou de entregar uma coisa, eu falei, nossa, mas tem muita gente que a gente olha para as mãos e vê, tipo, as linhas, assim, tipo, às vezes cuido do rosto, pescoço e as mãos também entregam, até né? citei só o pescoço por conta de eu só fazer, só posso até aqui. Então, mas é mão e pescoço. São os dois, assim, que entregam a idade. Até a gente acabou não comentando no começo desse 19º podcast do Conexão Mais Saúde, que a doutora Lana, a formação dela é dentista, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a harmonização facial tem outras profissões que também fazem, né? Mas que ela é dentista, então o dentista, ele tem muito conhecimento da face, né? Ele fala do pescoço da face, porque os dentistas passam 5 anos só estudando a face, né? Então eu acho isso algo bem legal, porque assim, a sabedoria, o conhecimento que vocês têm na questão do rosto é gigante, né? Vocês ficam 5 anos e depois mais as especializações só tratando dessa região, que é só do rosto das pessoas, né? Bem isso, e o olhar clínico, os detalhes, a gente é extremamente detalhista. E então, olham direto, não só para o sorriso, mas para todo o rosto, né? Para todo, é o cartão postal, né? O sorriso e o rosto. Eu falo, os dentistas, a gente vê que eles não olham primeiro até pro rosto, assim, eles olham pra boca, né? Eu falo, é bem pro sorriso, assim, né? Aí depois amplia todo o rosto, mas olham, focam direto no sorriso, né? É bem isso. É bem até quando eu fazia a parte clínica, eu sempre, a primeira coisa era, eu reparava assim nos dentes de todo mundo, né? Eu falei uma coisa que vai direto, dentista, né? Você tá conversando com a pessoa, você tá olhando os dentes da pessoa. Aí depois, agora, a gente já começa a ver o conjunto, né? Que aí, às vezes a gente tá no lugar e a gente olha o que aquela pessoa precisa. Automaticamente a gente já vai, sabe... Tipo, já vê todo o conjunto facial, né? Eu uma vez, agora eu tenho que voltar a usar, mas eu usei o Invisalign. Isso até foi em 2018, tava grávida do Cauã, que daí eu queria corrigir algumas imperfeições nos meus dentes, aí eu falei, não vou usar o aparelho convencional, vou usar o Invisalign, né? Daí, ninguém reparava que eu tava. Ninguém, assim, as outras pessoas normal, porque ele é muito discreto, né? Ninguém reparava. Mas daí um dia eu fui conversar com uma amiga minha que é dentista, e ela na hora olhou, nossa, tu tá usando, né, o aparelho Invisalign. Daí eu falei, como é que pode? Falou assim, as pessoas, assim, do dia a dia que não são dentistas, ninguém repara, né? Eu falei, ela olhou, na hora ela já enxergou, né? São detalhes, assim, que a gente tem que... A gente acostuma a ver esses detalhes. Daí até eu brinco, eu falei, quem é dentista olha primeiro pra boca, aí depois pro rosto da pessoa. Exatamente. É todo conjunto, na verdade. E o que levou você aí para a área de harmonização facial? Porque você já atendia, né, na clínica, a parte clínica. E o que levou aquele, nossa, eu amei essa área e agora vou focar em harmonização facial? Então, eu sou especialista em ortodontia também. Então, era orto, né? Eu não lembrava se era orto, mas é ortodontia então. E harmonização facial. Então, na ortodontia em si, a gente estuda muito análise facial, sabe? E eu gostava bastante. Então, assim, foi uma coisa que eu associei, no caso, as duas. Então, eu tava meio, até logo que eu iniciei, antes de eu começar a pós de ortodontia, uma amiga minha me chamou para fazer a especialização de harmonização. Só que eu ainda não tinha muito conhecimento na área, eu queria ficar na área de odontologia. Eu falei, não, me formei para ser dentista, mexer no dente, então, enfim. Aí eu fiz orto. Aí me despertou, assim, como eu amava essas análises facial, essa transformação que causava no paciente. Aí, e minha mãe, né? Sempre as mães querem, né, que... A tua mãe queria que tu fosse para harmonização, né? Ela fez, não, eu quero ser modelo, né? Exatamente. Ela e minha irmã. Tipo, eu quero ser modelo sem custo nenhum. Você pode deixar linda, bela, sem custo nenhum. Né? Então, aí eu concluí a minha... Enquanto, na verdade, eu estava fazendo a especialização de ortodontia, eu já fiz o meu primeiro curso de harmonização.
Então, que na época era preenchimento labial só e botox e bigode chinês. Então, eu fiz esse curso. Eu acho que até o primeiro que teve, os dentistas faziam só o botox separado, né? Acho que nem era junto, bem lá atrás, bem né? lá atrás. Era só o botox, nem entrava o preenchimento labial junto, né? E aí, na época, assim, era ainda aquela briga de, ai, dentista pode, dentista não pode, enfim. Teve uma briga bem forte. Aí, em 2018, eu fiz o primeiro curso. E aí, assim, me encontrei. Porque é uma área, assim, maravilhosa e é uma área, assim, que você vê a mudança rápido, entendeu? Então, a pessoa tá ali com uma autoestima baixa, ela vai lá, faz uns procedimentos, às vezes, por exemplo, a gente faz preenchimento, em 1, 2 horas, a pessoa já, nossa, sabe? Já sai se amando. Então, você vê o brilho, a felicidade, a autoestima da pessoa, sabe? E a ortodontia em si é muito gratificante também, porque você também vê essa transformação. Você pega o antes e depois, nossa, é uma mudança também surreal. Ela é um pouquinho mais demorada, né? Porém, tem isso. É um tempo mais, você não vê na hora. É um tempo bem maior. E assim, eu gostei da harmonização, assim, me apaixonei pela área por conta disso, sabe? É porque eu imagino que ali tu faz o botox, tu faz o preenchimento, o pessoal já sai da clínica já vendo a diferença, né? Tipo, até mesmo no botox, que às vezes o pessoal fala que demora um pouquinho mais, mas tu já vê que já começa a melhorar naquela região, né? Bem e o isso. preenchimento labial é na hora, né? Fez, já tá, O preenchimento só que, assim, o preenchimento labial, ele é um dos únicos procedimentos, assim, que incha logo depois que você faz. Então, às vezes a paciente faz e se estranha um pouco. É, porque daí fica já, ele já tá um pouco maior. Aí eu já explico antes, que ele vai ficar inchado, assim, a partir do 3º dia, que é quando ele vai começar a sair o edema. Então, assim, é quando a paciente já começa a se acostumar. Eu falo, é no 3º dia que eu recebo a mensagem. Será que vai desinchar mais? Eu não quero que desinche mais, eu tô amando assim. Então o pessoal começa a gostar no começo, fica aquela coisa, isso. Nossa, tô achando muito grande minha boca agora, isso. né? Eles fazem, ai meu Deus, não sei se vai ficar bom, vai ficar artificial, vai ficar muito grande. Eu falo, não, calma que vai ficar bom. Aí chega, é sempre assim, no 3º dia elas mandam, será que vai desinchar muito? Porque eu já tô gostando assim, já tá bonito. Então é bem, assim, é o único procedimento assim que incha um pouquinho mais. Aí o restante do rosto é bem tranquilo, em questão de inchaço. E até você comentando a questão da harmonização facial. A gente vê que faz uns 2 anos pra cá que muita gente está fazendo, né? Principalmente mulheres, né? A gente já falou que os homens estão começando, mas especialmente as mulheres estão fazendo bastante, assim. E tem muita gente que às vezes tem receio de fazer, com medo de perder a sua naturalidade, perder os seus traços, tipo, de ficar algo assim que fala, nossa, não sou eu, totalmente diferente, perdi meus traços, né? Porque às vezes tem gente que faz e realmente fica muito diferente. Tem gente que faz que tu olha e fala, não, a pessoa tá bonita, mas não sei o que fez, tá diferente um pouco, mas não sei nem o que fez, né? Como que é essa questão de manter a naturalidade? Então, assim, primeiramente você tem que encontrar um profissional que você confie. Que você saiba como que o profissional trabalha, se ele usa produto de qualidade, porque isso influencia muito no resultado. E assim, que nem eu falo, o principal é o diagnóstico. Porque se você fizer um diagnóstico errado e acabar colocando o produto em locais errados, vai ficar artificial. E muita gente pensa que essa artificialidade vem da quantidade de ml. Então, quando a gente fala assim, vai 10 ml para fazer um rosto todo, o paciente já fica, meu Deus, será que eu não vou ficar artificial? Só que 10 ml bem distribuídos no rosto vai dar um resultado natural. Não é muito então? Não. Se for bem indicado, colocado no lugar certo, então assim, vai ficar um resultado sutil, um resultado natural. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, tá melhor, mas não vão saber o que foi feito. E já, por exemplo, se você colocar 2 ml em um local que não seja adequado, você pode deixar a pessoa super artificial com 2 ml. Então, assim, não quer dizer a quantidade, e sim o local que você vai aplicar.
Então não é só a quantidade, então tem que cuidar muito os pontos ali. Os pontos, o planejamento, a técnica, o produto, então tudo isso vai... Porque realmente, se tu pensar, né, 10 ml tu acha bastante, né? Fala, vou colocar 10 ml, aí tu fala, nossa, mas 10 ml no rosto vai ficar muita coisa. Todo mundo vai me olhar e ver que eu fiz, né, botox, que eu fiz vai ficar muito artificial, né? Então seria mais a questão de saber os pontos legal para aquela pessoa, né? Isso. Que eu digo, cada ser humano é único, né? Exatamente. Então tem que saber os pontos de acordo com aquela pessoa, né? Aquela homem, aquela mulher que vai ficar bom para ela, né? Exatamente. E assim, um rosto é diferente do outro. Então, às vezes, eles perguntam, quanto que vai para fazer, quanto custa um full face? Quanto que vai para fazer um full face? Não tem como a gente passar... Essa pergunta que a doutora Alana falou, não quer calar. Porque eu sei, gente, eu conheço muitos profissionais dentistas, assim, que sempre falam, a primeira pergunta é quanto custa? Quanto custa, exatamente. Não... Aí, até uma pergunta não quer calar, porque o pessoal às vezes fala, não, eu não vou ir fazer avaliação com a doutora Alana, porque, ou assim, eu não vou ir porque tá fora do meu bolso, não é acessível para mim. Só que nem foram até a tua clínica para conhecer, para fazer a avaliação primeiro, né? Porque já tem aquela coisa, não vou, porque a harmonização é fora para mim, ou mando mensagem para tua secretária, quanto custa? Exatamente. E assim, esse quanto custa, a gente precisa avaliar. Quanto de material que vai, qual produto que a gente vai usar, se vai ser só preenchimento, bioestimulador, botox também. Então, assim, tudo é um conjunto. Então, não tem como passar um valor, a gente até passa uma média por ml. Porém, assim, quanto mais ml a pessoa precisar fazer, então muda o valor. Que aí a gente consegue diminuir um pouco do valor do ml para não ficar, assim, um custo muito alto. Então, assim, tudo isso a gente conversa na avaliação. É explicado o que o paciente precisa, é passado os valores, e em questão, assim, também de pagamento, enfim... eu ia perguntar, às vezes você, dependendo do caso, consegue facilitar também o pagamento, quanto né? a isso, assim, como eu falei, isso não é um empecilho para não fazer harmonização facial. Esse é, assim, só um detalhe. O importante é você sair com a autoestima elevada, sair se achando bonito, poder se olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Então, assim, o preço é o... Assim, esse a gente negocia. Né? Eu falo, esse é o de menos. Esse é o de menos, esse nem que a gente parcela, mas a gente negocia. A gente parcela, a gente dá um jeito. Óbvio, e vocês estão escutando isso, que o importante é a sua autoestima, né? A questão do valor, a doutora Alana parcela, vão lá conversar com ela, que realmente é o de menos, né? Mas é tão bom, né? Sair assim... Eu falo tanto homens quanto mulheres sair com a autoestima renovada, tu olhar no espelho, falar, nossa, que legal, já tô sem aquelas ruguinhas que me incomodava, ou achava meus lábios na parte, né, superior muito pequenos, já tão maiores, já tô dando um sorriso, assim, né? E até tem, assim, histórias de vários pacientes que eles chegam relatando, assim, que às vezes eles evitam de sair. Já teve paciente, assim, que me relatou, eu não saio porque eu não me sinto bem. Nossa, imagina tu deixar de ter uma vida social. Eu não tiro foto porque eu me acho feio, entendeu? Então, assim, aí é muito bom a gente entregar um resultado que o paciente gosta, e aí você tá lá nas redes sociais, a paciente já tá tirando foto, já tá super feliz. Então, assim, influencia em tudo. Eu acho que muda totalmente, né? Porque até quando a gente teve a psicóloga aqui, a Larissa Cabreira, até mandar um beijo para Larissa, ela está nos assistindo, que ela também comentou dessa questão social, porque ela falou assim, e entra nessa questão, porque às vezes o paciente não quer sair, no teu caso, porque ele tem vergonha da aparência, ou vergonha por causa de algumas rugas, algum sinal ali, principalmente a aparência do rosto, né? E ela comentando também que muitas vezes o pessoal que vai na clínica dela, às vezes não quer sair porque fala, eu não preciso sair, eu trabalho o dia todo, o social não é importante. E o quanto é importante, assim, para tudo, pro psicológico, para mental, tu ter amigos, tu descontrair um pouco, né? Que nem eu falo, jogar uma boa conversa fora, dar risada, sabe? E daí tem os dois lados, tanto para a mente é bom, quanto para a pessoa mesmo, para renovar aquela autoestima, para dar risada mesmo, né? Porque a vida não é também só trabalho, né? Bem isso. E é igual eu falo, a harmonização, ela é uma mudança de fora para dentro. Então, você, no caso, você vai melhorar o teu exterior e, assim, muitas vezes isso já dá um up, né? Então, a pessoa já se sente mais animada, já sente mais confiança. Então, assim, já se anima para sair.
Então é bem para tirar uma foto. Às vezes tem gente, né, que já é avó, né, dependendo da idade já é avó, e às vezes tem vergonha de tirar foto com os netos por causa da questão da aparência mesmo, né, tem baixa autoestima, né. Aí tu imagina uma avó, tipo, a felicidade dela, né, em se sentir bem, em melhorar essa autoconfiança dela para fazer uma foto sorrindo com os netos, né, nossa. Bem isso, se sentindo muda. bem. E não, é um investimento que você faz em você mesma. Porque a gente fala, ai, quanto custa? Não é custo, é um investimento. E o Botox, isso também eu acho que vai de pessoa para pessoa, mas ele tem uma média de duração, assim? Ele tem. Assim, a durabilidade dele é de 4 a 6 meses. Independente se a pessoa for clara, branca, negra, Não, independente assim, independente. até da idade também não... Normalmente, assim, quem pratica exercício físico intenso, às vezes ele acaba durando um pouquinho menos. Então, assim, que nem o Botox que eu uso lá no consultório, ele é um Botox que ele é bem indicado para quem pratica atividade física, sabe? Eu noto que eu que faço crossfit, que daí, né, é bem intenso e corre, pula e não sei o que lá, que é realmente de alto impacto, né? Ele dura menos. Porque tinha uma época que eu fazia, assim, antes quando eu não estava praticando tão assiduamente, ele durava até 8 meses, né? Agora que eu faço crossfit, eu falo, acho que eu faço muito careta, né? E porque daí eu vejo que dá 4 ou 5 meses já começa a aparecer as ruguinhas de novo, né? Bem isso. E é difícil, né, gente? É difícil porque às vezes eu tento lembrar lá no CrossFit, não faça careta, né? Mas não tem como. Não faça, não faça a expressão de que o peso tá pesado, que você tá sentindo dor aqui, né? É bem isso. Por causa do Botox, aí quando vê tu esquece e faz caretas, né? É bem isso. E aí ele acaba durando um pouquinho menos. Então, quem faz exercício Mas, assim, de alto impacto, principalmente, dura um pouco menos. Mas, assim, o ideal é fazer a cada 6 meses. Que aí, com 4 meses já dá pra fazer. Mas, assim, o ideal mesmo é a cada 6 meses. Pra você ir mantendo, sabe? Então, assim, você vai perceber que cada vez ele vai voltando um pouquinho menos. Sabe? Então, por isso que é interessante você fazer a cada 6 meses. Então, mesmo quem nunca fez Botox, por exemplo, o ideal seria fazer 2 vezes no ano. Isso. Vamos dizer, por exemplo, quem já fez em janeiro desse ano, fevereiro, ali por julho faz de novo, daí ano que vem em janeiro faz de novo, tipo, meio que mantendo assim, 6 meses. Aí, claro, tem alguns casos em específico que o ideal é a cada 4 meses. Ah, tem alguns que daí um pouco antes. Que aí ele acaba voltando um pouquinho antes. Mas aí tudo depende se a pessoa faz muita atividade física, fica muito exposta ao sol. É, até uma coisa que, agora que você falou, isso é bem legal a questão do sol. A gente vê que pessoas que trabalham direto no sol, né, agricultores, agricultoras, o rosto, eu não sei se é porque, mesmo que às vezes se cuida, eu acho que até coloca chapéu, coloca protetor, mas por que o rosto aparece mais as rugas, né? Porque geralmente o sol é muito, né, que aparece bem mais as rugas do que alguém... Fica bem marcado. Do que alguém que trabalha assim Exatamente. no escritório, Aí, né? Que não trabalha no sol, né? São essas pessoas que o ideal seria a cada 4 meses. E ver a diferença, né? Quem trabalha direto no sol, para quem não trabalha, assim, trabalha tipo dentro do escritório, trabalha no comércio, né? Dá uma diferença gritante, né? É igual meu noivo, ele é veterinário e assim, é uma briga com o protetor solar. Tá lá, mas não usa. Por que o homem tem essa dificuldade, né? Tá, eu já falei, usa protetor, mas assim, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Aí o dele também, a primeira vez que a gente fez foi assim, saiu muito rápido. Por conta dele ficar no sol, ficar o dia inteiro correndo pra lá e pra cá. Então, assim, aí na segunda vez a gente já entrou com uma suplementação. Então, foi feito de novo e aí na segunda vez ele já teve uma durabilidade maior. Então, assim, tem tudo isso que é. E a suplementação é algo que daí ele tava, é ingestão daí. Isso. Na verdade, é uma suplementação que eu dou para paciente tomar alguns dias antes. Antes de fazer no caso dele foi antes de fazer o segundo procedimento. Aí normalmente toma ali uns 3 dias antes e uns 2 dias depois de fazer o procedimento. Então isso ajuda na questão da durabilidade. Não sabia, gente, isso aí pra mim é uma novidade, a questão da suplementação antes de fazer e 2 dias após. Então aí a segunda vez que a gente fez, o resultado já foi melhor. E a questão do protetor, gente, pelo amor de Deus, né?
O podcast é Conexão Mais Saúde. Usa um protetor solar, homens, né? Por favor, homens, usem protetor. Escutam esse recado. Eu sei porque o meu esposo também, mesmo que ele trabalha, né? Ele é dentista, trabalha dentro do consultório, mas eu falo, usa, pelo menos de manhã. Usa antes de sair de casa, não usa, né? E daí eu falo assim, quando a gente vai pra praia, ele usa. Mas eu falo, não é só na praia, né? Exatamente. Tipo, tem que usar todos os dias, né? Pelo menos de manhã. Aí de meio-dia eu sei que é mais corrida, até eu, às vezes acabo esquecendo de usar de meio-dia, mas que a gente deve reaplicar, né? Mas pelo menos de manhã, né? É uma briga também, porque não usa. Eu falei, eu já desisti. Porque assim, é uma briga. Tá lá o protetor, falei, pelo menos de manhã você aplica. Não. Começa, faz 2, 3 dias bonitinho, Aí depois já esquece. Nunca nem vi ficou, protetor. Né? E para mulheres também tem a questão do... Eu até sempre esqueço de comprar, que o meu protetor é protetor líquido, né? Mas tem a questão do pó, né? Que muita gente fala que às vezes na correria, né? Porque no meu caso, o horário do almoço é muito corrido. Eu saio da revista Mais Saúde, geralmente meio-dia e 15, e 5 para 1, 10 para 1 eu tenho que estar com os pequenos para levar para a escola. Então, tipo, eu chego em casa, não tenho nem 40 minutos para almoçar e ajudar eles a escovar os dentes, daí, tipo, é aquela correria, né? Bem isso. E daí eu sempre esqueço de reaplicar de meio-dia. Daí já várias pessoas me falaram, mas compra o pó com protetor, que daí pelo menos em que tu chega na revista tarde, só passa, tipo, passa o pozinho com protetor, já deu uma reaplicada, né? Bem isso, já dá uma reforçada. Porque eu acho que a maioria das mães que têm filhos sabem dessa correria, né? Porque foi meio-dia. Eu falei em 40 minutos, mas em 45 a gente faz 1 milhão de coisas, Bem né? isso. E é assim, hoje em dia todo mundo tem assim o dia muito corrido, então o que puder facilitar ajuda, né? E na sua clínica, né? A doutora Alana Peliz, ela tem, até a gente falou no comecinho, mas muito rapidamente, ela tem a clínica aqui em Guarapuava. Como que é o nome da rua mesmo ali? É a Coronel? É a Coronel Saldanha. Qual que é o número? 1762. E ela tem Candói. Candói tá sua irmã também que tá auxiliando lá, também tá ajudando agora lá, né? A minha irmã, ela faz toda a parte clínica, restauração, limpeza, prótese. E aí lá eu faço a parte de harmonização e eu ainda continuo atuando na parte de ortodontia. Então lá em Candói mas você ainda lá. faz a orto. Aí aqui em Guarapuava é só harmonização facial. Tanto é que a clínica foi feita para harmonização. Nossa, a clínica ficou linda, gente. Até se a Alana tiver depois alguns videozinhos ou foto da clínica aqui de Guarapuava, ficou muito linda, porque a gente esteve lá na semana passada entregando... até eu vou mostrar a revista, deixa eu sair só um pouquinho, gente. Até eu vou mostrar aqui a revista, né, até a gente deixou ali, essa foi da doutora Alana, uma edição bem especial, de 15 anos, da Mais Saúde, né, se não ficar tão próximo, depois eu vou fazer um videozinho da capa 2, que pra gente foi uma edição muito especial, porque no dia 7 de abril a gente comemorou 15 anos de Mais Saúde e ela saiu no comecinho de maio, essa edição. Então foi bem especial ter você como nossa capa. Pra mim também, foi uma honra participar. Nessa capa de 15 anos, né? Aqui tem uma foto só da recepção do consultório doutora Alana. Mas aí depois a gente vai lá, se a doutora Alana tiver fotos ou vídeos das salas, que ficou muito legal. Tanto a recepção quanto o teu consultório, o consultório 2 também, que tem um outro ali também, ficou muito legal. Ficou muito legal, ficou muito aconchegante, assim, ficou... Eu acho que todo mundo deve comentar, né? Que ficou muito aconchegante, né? Sim. Todo mundo chega lá e comenta, nossa, como ficou lindo aqui. Então, assim, ficou bem jóia, assim, bem o que eu queria. Nossa, ficou muito confortável lá também, né? Porque aí ficou moderno, ficou aconchegante, ficou um ambiente confortável. E aquela casa ali, quando eu olho, porque eu passo todos os dias na frente ali, quando eu olho eu falo, não é a mesma casa, né? Porque antes tinha primeiro eu fui ali, até era uma franquia, mas eu não lembro o nome, que era de manicure. Que uma vez eu fiz minhas unhas ali, mas era uma franquia de meninas que tinha manicure, elas tinham um frigobar, tinha algumas bebidas ali no frigobar. Aí depois fechou, daí tinha um brechózinho ali. Daí o brechózinho eu só via por fora, até não cheguei a entrar, mas tinha um brechózinho ali. Daí quando a doutora Alana montou o consultório, que reformulou totalmente, falei, não é a mesma casa, né? Não, eu gosto muito dessas coisas meio retrô, sabe? É que ali é bem diferente, né? Bem diferente. Aí até quando eu passei na frente, eu vi que tava para alugar. Eu falei, nossa, não acredito, vou ir pesquisar. Tanto é que nem tava nos planos abrir consultório ano passado. Nos planos. Foi final do ano passado. Foi final do ano passado.
os planos eram para esse ano. Ah, era pra agora. Mas eu falei, não, vamos ter que antecipar. Que legal, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu falei, quando a gente tem fé e Deus está no caminho bem também, isso. né? Nos ajudando, dá tudo certo, Que né? nem Deus sabe o que faz, sabe a hora, então... E como que você tá gostando de morar aqui em Guarapava? Você tá morando já aqui, né? Já faz um tempinho, né? Tô morando aqui. Moro aqui em Candói, né? Tem que ficar nessa função. Mas é bom que aí a gente acaba saindo um pouco da rotina, né? Então, fica um pouco aqui, um pouco lá. Então, pra mim é bem bom. Só que ainda tô me adaptando à correria. Porque daí provavelmente fica metade da semana em Guarapava e metade em Candói. Bem isso. Eu tô atendendo 2 dias lá em Candói e 3 dias aqui em Guarapava. Então aqui você já tá ficando uma a mais. Já tô ficando uma a mais. E no começo muda toda a rotina, né? Muda. Bastante. Eu falei, eu ainda tô me adaptando com as coisas, com os horários. E a tua mãe já tá morando aqui em Guarapava também? Minha mãe também, tá aqui lá. Ela já veio também? Tá aqui, tá lá também. Tá lá. Tá aqui, tá lá. E família inteira, tá? Um pouco aqui, um pouco lá. Que legal. Porque aí ela tem loja lá também. E aí ela vende lá e vende aqui. Ela já tá comercializando então aqui em Guarapava também. Também. Daqui um pouco vai vir toda a família para Guarapava. É verdade, se Deus quiser. E na sua clínica, assim, a gente já comentou bastante coisa aqui. Eu não sei se tem alguma coisa que o pessoal mais... Fora a questão de valores, né? Que até a gente brincou, assim, que a questão de valores é uma coisa que o pessoal já pergunta no WhatsApp na hora, né? Fora isso, qual que é a principal dúvida das pessoas, assim, quando querem fazer harmonização, tem um pouco de receio, ou já fez, às vezes, até mesmo e não gostou, quer fazer, mas quer modificar o que aconteceu no primeiro procedimento? Tem alguma dúvida, assim, que é a principal queixa quando chegam na clínica? Os pacientes, assim, eles têm muito medo de ficar artificial. A principal é a questão da artificialidade. A principal, assim, e até essa semana eu vou fazer um post no meu Instagram. Isso já é spoiler, já vai ser aí antes, né? Que eu fui numa palestra e quem deu a palestra, ela postou uma foto no caso, como se fosse um antes e depois. No de vocês pode antes e depois? Pode. Pode, né? Se o paciente autorizar, pode. Aí tem que autorizar só a imagem. E aí nessa foto, o paciente está harmonizado nas duas. Porém, na primeira, tá totalmente planejamento errado, produto errado, tudo o caos, né? Nossa. Aí foi tirado todo o preenchimento anterior e foi refeito o caso. Então, assim, ficou, se você olha, você fala, meu Deus, que diferença. Muita diferença. E assim, nos 2 casos, foi feita a harmonização facial. Então, assim, não é a quantidade, é aonde você coloca o produto, é o planejamento, aonde que precisa, sabe? Então, assim, tem tudo isso e é o que a gente tem que explicar para o paciente. Por isso que é tão importante você procurar um profissional que tenha capacidade, que saiba fazer um planejamento, que use produto bom, que isso influencia muito no resultado. Eu acho que se fizer errado, fica totalmente... E tem gente que fica... Daí não fica nem harmônico, fica feio, né? Tipo, não fica aquela coisa harmônico, bonito, natural, né? Exatamente. E assim, muitos procedimentos com indicação errada, ao invés de rejuvenescer, acaba envelhecendo a pessoa. E quando a pessoa não gosta na hora, eu acredito que você nunca passou por isso, mas vamos dizer que se a pessoa não gostar, fez, e a pessoa fala, nossa, eu me odiei, então eu preferia que eu tava como eu tava antes, sem harmonização. Tem como desfazer? A gente tem uma enzima no consultório que é a hialuronidase. Então ela vai degradar todo o ácido hialurônico. Então, se a paciente fala assim, não tô me acostumando, não gostei, graças a Deus nunca aconteceu comigo. Eu ia dizer provavelmente nunca, né? Porque vai dizer assim, não tô todo gostando. Mundo, né? Sempre gosta do depois. Aí a gente aplica essa enzima e ela vai degradando o ácido hialurônico. E demora quantos dias mais ou menos se for aplicar para ir degradando? Depende da quantidade de produto, da quantidade e da reticulação, que é que a gente fala. Tem produtos que eles são como se fosse mais leve, entendeu? Então, assim, e tem produtos que eles já são mais durinho. Por exemplo, esses para contorno. Então, ele é um material mais denso. Esse é um pouquinho mais difícil de tirar, então talvez talvez não. Normalmente precisa de mais de uma sessão.
Ah, daí não seria só uma sessão. Não seria teria só que uma voltar. sessão. Agora, por exemplo, um preenchimento labial, que é um produto um pouquinho mais leve que a gente usa. Esse, se você aplicar uma vez, normalmente já vai sair Então, tudo. tipo, uma sessão que aplicou ali. Bem E tranquilo. depois que aplicou, demora o quê? 2, 3 dias? Ou é mais rápido ainda para sair o efeito? Para sair o Se fosse efeito no do lábio, por preenchedor, exemplo, é do não. preenchedor, tá? No Fez, não preenchedor, gostei. não. É assim, depois de 48 horas ele você Já vai sai. ver que já... Então é rápido. Vamos dizer assim, claro, né? A gente não quer que aconteça, mas vamos dizer que se sair, se saiu, então já fez 48 horas, já tá. E tem uma coisa também que é muito importante, que é a questão das intercorrências. Que muita gente hoje em dia faz harmonização. Eu ia dizer, até a gente brincou aqui na revista, acho que faz umas 3 semanas atrás, que a gente brincou, meu Deus, como tem clínicas, é que antes não era tanto, né? Eu falei, como tem clínicas aqui em Guarapuava de harmonização, né? Então, assim, tem muita gente fazendo. Só que, assim, muita gente faz. Só que são poucos os que sabem resolver uma intercorrência, caso tenha. Caso tenha, né? E, assim, é igual a qualquer procedimento, uma cirurgia plástica, qualquer coisa. Entendeu? Ninguém quer que aconteça, mas Exatamente. pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, assim, tem que estar ciente, tem que escolher um bom profissional para, caso aconteça, o paciente saiba resolver. Entendeu? Isso é o principal, e confiar no profissional. O paciente não, o profissional saiba resolver, né? Isso é muito importante, tanto é que é uma das coisas que eu mais estudo, sabe? Porque as intercorrências. E assim, são coisas que a gente tem que diagnosticar muito rápido, caso aconteça, sabe? Então, você tem que ter um olhar clínico ali muito bom para você... E se, dependendo se o profissional não está preparado, ou ele fica muito assustado na hora, ele vai, que nem a gente brinca, né? Vai colar as placas e não vai saber resolver, né? Caso a pessoa não tenha estudado, não esteja preparado, Aí né? acaba se desesperando, encaminhando para outro profissional, ou acaba evoluindo o processo ali, porque às vezes indicou um tratamento errado. Então, assim, é bem delicado essa parte. E aqui em Guarapuava teve, eu não lembro bem o caso, já faz anos até, acho que foi um pouquinho antes da pandemia vindo, teve um caso que mas era questão se eu não me engano, era questão da gordura no abdômen, que era com a gelada criolipólise, que é aquela acho que é. Acho que é criolipólise, né? Que teve um caso que eu lembro que, eu acho que estava congelado demais, ou a pessoa aplicou muito, que deu necrose. E eu sei que as mulheres que fizeram naquele dia até pararam no hospital, sabe? Porque foi algo bem grave, assim, sabe? Tipo, eu acho que estava congelado demais e deu necrose no abdômen. A necrose a gente tem que diagnosticar muito rápido. Assim, por isso que sempre quando os meus pacientes fazem preenchimento, eu falo, ó, no primeiro e no segundo dia eu vou te incomodar. Que tem que me eu peço foto, eu peço vídeo, porque assim, se tá com o início de, assim, como a gente fala assim, uma obstrução vascular, porque a necrose, ela só vai evoluir para uma necrose se você não tratar. Então tem como por já isso que é bom antes. o acompanhamento. Então ali, são 72 horas que você tem que estar ali acompanhando o paciente e diagnosticar se ele tá ou não com uma obstrução, com o início de necrose, para você já entrar com a enzima, com a medicação, para parar essa evolução. Porque senão, depois que ele já vira uma necrose, aí já é mais complicado. E de repente até o procedimento mesmo é mais complexo, né? Então, assim, por isso que é bom você confiar no profissional, procurar um profissional bom, para que saiba resolver caso aconteça. Que acompanhe o caso, que peça foto no início. Então, assim, depois do terceiro dia, aí já é mais tranquilo, porque se acontecer alguma coisa, vai aparecer ali nos 3 primeiros dias. Então é mais os 3 primeiros dias que se né, a gente não quer, mas se caso der errado alguma coisa, aí ali que aparece. Aí já entra com o tratamento e já estabiliza. E depois de fazer a vida normal? Normal. Pode até fazer no dia seguinte atividade física? Isso, normalmente varia de procedimentos, né? Mas assim, normalmente é 24 horas. Sem exercício físico, depois vida normal. Depois vida normal. Não tem nenhum cuidado assim? Nada demais. É bem tranquilo. Vale, como é que estamos de tempo aí?
Nossa! Já? 44 já? Meu Deus, passou que nem... Viu? Não deu tempo nem de ficar nervosa. Eu ia dizer, né? Eu falei que eu tava até bem perdida aqui. Eu falei que quando passa dos 30 minutos, que a gente tava brincando aqui em off, né? Eu, você, a Valerie aqui, a gente tava brincando em off, que até os 30 minutos até parece que demora um pouquinho. Eu falei, mas depois que passa dos 30, a gente não vê chegar nos 45, né? Mas agora de verdade, agora acabou, né? Nossa, voou o tempo. Voou, né? Então, gente, eu até nem pedi. Olha, pra te ver como o papo foi tão gostoso, que sempre, às vezes, quando dá na metade do podcast, lá pelos 20 minutos, eu peço para você se inscrever aqui no Conexão Mais Saúde, né? Mandar o seu comentário. Até esse aqui, se você quiser comentar harmonização facial, eu vou ficar bem feliz aqui no YouTube, que eu sei que vocês curtiram muito esse 19º episódio com a doutora Alana Pelisa. Então, gente, eu nem pedi isso. Passou tão rápido, foi tão leve, tão gostoso, né? E a gente agradece a doutora Alana Pelisa por vir até aqui no nosso estúdio do Conexão Mais Saúde, por tirar o seu tempo tão precioso para passar essas dicas, né? Algo que está tão em alta, que eu falo, a harmonização facial está muito em alta. E o que foi muito legal a gente ter começado já falando que não é só para as mulheres, viu, homens? Homens se também, cuidem. Né? Isso é importante, homens se cuidem. Homem pode fazer harmonização facial, né? Porque eu falo, geralmente a gente pensa, não, é só mulheres. Não, não é só mulheres, homens podem fazer. Homem devem usar protetor solar, que isso também entrou nesse conteúdo, a questão do protetor solar. Então, homens olham para a sua saúde, se valorizam mais, cuidem mais da sua saúde, né? Para viver muitos anos, né? Porque até eu brinco que sempre as mulheres que a longevidade é mais para as mulheres, né? Então, homens também vivam mais, né? Se cuidam para viver mais. Exatamente. Kerlin, quero te agradecer também pelo convite, de estar aqui, de poder falar um pouquinho mais do meu trabalho. E obrigada, isso. Você pode ter cortado. A gente vai deixar aqui durante esse podcast, vocês já vão ver até aqui no final, que tem o Instagram da doutora Alana Pelisa. E vai ter o nome dela, vai ter o contato também comercial no Instagram. Então, vocês acompanham mais o trabalho da doutora Alana Pelisa lá no Instagram dela. Que lá também tem muito conteúdo, né? Do antes, do depois, tem alguns bastante procedimentos. Antes e depois, tem depoimento de paciente, tem, assim, bastante conteúdo e agora eu vou criar ainda mais, porque eu estou me adaptando ainda às tecnologias. Mas acompanhem lá que tem muita coisa legal, muitas dicas e muitos conteúdos. Beijo. Beijo e até a próxima!